O nome do anime de hoje é Dame Nancy and Shadow. Em uma manhã, a Nishino Akane acorda com a ajuda do seu despertador, toma um banho e ela se olha no espelho e se acha muito bonita. Depois disso, ela se prepara para o dia na escola, mas ela começou a ver flashes de um paparazzi assim que ela abre a porta da sua casa. O seu motorista pessoal a tira desse transe e a leva para a escola, onde ela é bem recebida pela maioria dos alunos. Mas ela logo vê o Kagino, que é um garoto que ela odeia por causa da sua aparência comum e notas abaixo da média. E assim começa essa história de amor. Ela cumprimenta ele e espera que ele devolva o gesto, mas ele a chama de Nishimura, o que não combina nem um pouco com o Nishino. E embora ela esconda a raiva com um sorriso, ela lembra ao Kagino que o seu nome não é Nishimura várias vezes, fazendo com que o Kagino se desculpe. Ele revela que é muito bom em lembrar os nomes de todos os personagens importantes, mas ele não é bom em lembrar o nome de NPC. Ele fala que não tem dormido muito e chama ela de Nishishitani. Ela fica muito irritada e mais uma vez o corrige antes de revelar seu nome real. Só que, mais uma vez, o Kagino erra e chama ela de Nishimura. Enquanto ele sai, isso deixa ela ainda mais brava. Enquanto ela vê ele indo embora, ela percebe que não o despreza. Ela na realidade só odeia porque ele nunca olha pra ela. Na aula, a Akane recebe toda a atenção, mas ela evita se associar com o Kagino, já que ele sempre está agindo de forma estranha. Aqui nós descobrimos que a Akane fez uma pausa nos seus trabalhos devido a um escândalo no ensino médio. Desde aquele incidente, a Akane estava se escondendo atrás de uma máscara que ela criou. Ela faz o papel de ser a garota favorita do professor e a mais popular da escola para fazer com que todos gostem dela. Ela tenta o seu máximo para não ser odiada por ninguém. Em outro lugar, o Kageno lê um misterioso livro e tenta aprender o seu conteúdo para ficar cada vez mais forte. A Akane chama o seu motorista para buscar ela na escola, mas ela não é pega por ele porque ele foi atacado por alguns bandidos. Então, depois de esperar por um tempo, a Akane é forçada a ir a pé para casa tarde da noite. Essa é a primeira vez que ela faz isso desde que ela entrou nessa escola. A caminho de casa, ela é atacada pelos mesmos homens que espancaram seu motorista. Ela tenta fugir, mas eles conseguem alcançar ela e rapidamente a sequestram. Ela começa a perder a consciência após ser drogada, mas ela vê o Kageno lá no fundo se aproximando e apaga. Depois de acordar, a Akane percebe que ela estava amarrada em algum armazém. Um dos sequestradores a lembra que a filha do Nishino, Zabatsu, não deveria andar sozinha à noite, porque o seu pai tem muitos inimigos. Os bandidos falam que ela só precisa ficar em silêncio e que ela vai ser liberada assim que o pagamento do resgate for feito. Enquanto isso, o Kageno observa os sequestradores antes que ele troque de roupa e coloque uma máscara. Logo depois de um dos sequestradores tentar mexer com a Akane, isso lembra ela da primeira vez que ela foi sequestrada por um stalker. Ela tenta resistir a ele, mas ele bate nela e se prepara para abusar dela. Mas nessa hora, o Kageno apareceu pelo telhado, revelando que ele é um tipo de herói, e isso deixa os sequestradores bem irritados. Ele saca uma arma, mas o Kageno os ataca com um pedaço de vidro, ferindo seu braço e desarmando ele no processo. Então, ele envolve os bandidos na batalha, derrubando ele no chão e esmagando seu rosto brutalmente. O outro sequestrador vê que o Kageno não é um homem comum e afirma que está entediado com esses sequestros bestas que eles estavam fazendo, eram muito amadores. Ele pega uma faca e ataca o Kageno, que estava bem animado para poder lutar contra um ex-militar, que esse cara era. Então, depois de ser cortado no braço, o Kageno consegue desarmar o homem com um pé de cabra. Mas ele ainda é dominado e sem outra opção, ele decide levar a briga a sério e mostra ao bandido o potencial que ele tem, e o Kageno vira a luta esfaqueando o bandido com o pé de cabra, fazendo ele perceber que o Kageno é o Balaclava Berserk, que é um homem que vem lutando contra os motoqueiros com pé de cabra. Os motoqueiros usam capacete para se proteger, mas o Kageno adora quebrar as pernas deles e espanca geral brutalmente. A Akane, enquanto isso, assiste horrorizada e depois de acabar com a vida do homem, o Kageno só diz para ela para ter mais cuidado da próxima vez. Mas ela não percebeu que foi resgatada pelo Kageno. Pouco depois de chamar a polícia, o seu pai usa os seus contatos para evitar que o caso vá a público. Dessa maneira, na manhã seguinte na escola, a Akane vê o Kageno e o cumprimenta com um sorriso no rosto. Na hora, ele cumprimenta ela de volta e chama ela de Nishino.
mas ela não percebe que ele acertou o nome dela e tenta corrigir ele. Surpresa, a Akane sente que o Kageno finalmente estava olhando para ela e deduz que ele também estava usando uma máscara, vivendo atrás de algo que ele estava tentando esconder. No entanto, no dia seguinte, as notícias relataram que o Kageno foi atropelado por um caminhão e não sobreviveu. No passado, nós vemos que o Kageno sempre sonhava em ser herói e passava seus dias treinando, mas na escola ele era apenas um personagem de fundo, comum, secundário. Embora o Kageno tenha chegado a um ponto em seu treinamento onde ele pode bater em alguns caras, ele estava indefeso contra homens armados. Assim, o Kageno decide se tornar o melhor das artes marciais no mundo para derrotar aqueles homens armados. Mas ele ainda não pode fazer nada sobre um míssil caindo na sua cabeça. Apesar de não ter superpoderes, o Kageno quer superar esses limites e salvar o mundo ao se tornar um ser muito poderoso. Após ser atropelado por um caminhão, o Kageno renasceu em um novo mundo e formou uma organização com o seu esquadrão recém-adquirido. Com poderes mágicos, o Kageno se prepara para iniciar uma missão e ele afirma que quer ser aquele que opera a partir das sombras, mostrando a todos a sua grandeza. Mais tarde, a Alpha relata ao Kageno, que agora é conhecido como Cid, afirmando que ela estava dizendo a verdade e que ela encontrou uma descrição do culto dos diabolos. Muitos anos atrás, depois de morrer em um acidente, o Kageno renasceu como filho do Barão Kageno, que é um aristocrata. Apesar de ser muito jovem, o Kageno rapidamente entende o seu novo mundo e sente que há uma magia no ar. A nova família do Kageno tem feito Cavaleiros das Trevas que podem melhorar as suas habilidades usando magia, e eles têm grandes esperanças para a irmã mais velha dele, que se chama Claire. Ela é bastante talentosa, e agora o Cid, que é o Kageno, cresce como um personagem de fundo. Ele tenta não chamar a atenção para ele, mas ele sai à noite e luta contra os bandidos com uma espada de gosma e ele facilmente mata os bandidos e leva o seu tesouro. Logo depois que ele encontra uma gaiola com uma criatura bizarra dentro, ele rapidamente percebe o seu potencial como uma criatura mágica, e o Cid leva o monstro para casa, onde ele atira nele com uma magia e realiza outros experimentos, enquanto tenta conter a sobrecarga mágica. Dessa maneira, depois de um mês, o Cid consegue conter a sobrecarga mágica da criatura, e ela retorna à sua forma normal, que é uma jovem e bela elfa. Dessa maneira, tentando causar uma boa primeira impressão e recrutar a elfa para sua equipe, o Cid resolve agir enquanto ela estava recuperando a sua consciência. Ele informa a elfa que quebrou a maldição que foi colocada sobre ela e todos os seus descendentes de heróis. Ele então mostra a ela um livro fictício sobre 3 heróis que derrotaram os diabolos, mas o demônio colocou uma maldição sobre eles com seu último suspiro. Ele explica que o culto de diabolos estava planejando reviver o demônio, mesmo que a maioria das pessoas tenha esquecido deles. Ele então se reapresenta como Shadow, que se esconde na sombra e caça na escuridão. Depois de inventar toda a história, o Cid perguntou se ela queria se juntar a ele, e de fato ela concorda em ajudá-lo à luta contra a escuridão. Mas ela explica que eles precisam encontrar mais descendentes de heróis como ela e expandir a sua organização. O Cid de fato concorda e nomeia a organização de Shadow Garden. Depois disso, nós vamos para 3 anos no futuro. O Cid luta com a sua irmã e deixa ela derrotar ele. Embora ele seja mais forte que ela, a Claire tem agora 15 anos e ela tem a idade em que o nobre começa a frequentar a academia de Midgard. No entanto, no dia que ela ia para a nova escola, a Claire desapareceu, deixando seu quarto uma bagunça. Enquanto isso, a elfa, que agora se chama Alpha, reuniu mais membros para sua organização. Depois de descobrir que a sua irmã estava desaparecida, o Cid pergunta a Beta sobre a localização da Alpha, e ela revela que a Alpha estava procurando uma pista que os ajudará a encontrar a Claire. A Beta explica que a Claire provavelmente ainda estava viva, mas ela foi sequestrada por um alto escalão do membro do culto de diabolos, pois eles acreditam que a Claire é um dos descendentes de heróis. A Beta logo em seguida pega um mapa e afirma que, embora o culto tenha poucos esconderijos desconhecidos, ela não sabe o esconderijo em que a Claire estava sendo mantida. Enquanto fala, o Cid faz uma faca de gosma e a joga no mapa. Ele estava sentindo que a sua irmã estava exatamente nesse local. Então, ele diz a ela para entrar em contato com as 7 sombras. E em outro lugar no esconderijo estava a Claire
presa com correntes mágicas e um homem que estava ali na frente dela afirma que o seu pai ensinou a lutar, mas a Claire confessa que ela desenvolveu suas habilidades lutando contra o seu irmão. O Grécia, logo em seguida, pergunta se ele curou ela quando ela mostrou sinais de possessão. Mas a Claire nega, afirmando que não há como um fraco como Sid poder curar ela. No entanto, o Grécia decide investigar o Sid, o que deixa a Claire furiosa. E em um instante, a Claire quebra uma das correntes, ferindo seu braço direito para se libertar. E ela ameaça de matá-lo se ele tocar no seu irmão. Apesar das suas ameaças, a Claire estava visivelmente fraca e o Grécia nocauteia ela facilmente antes de ser informado de que tem intrusos nos esconderijos secretos. Enquanto os homens do Grécia estavam sendo dizimados pelas 7 sombras, a Alpha revela que eles são o Shadow Garden e a sua missão é de aniquilar o culto do diabo, fazendo com que o Grécia se pergunte como eles sabem o seu nome e os seus segredos. Ele ataca a Alpha, mas ela bloqueia os seus ataques com facilidade e fere ele. Ela informa que não o matará até obter as respostas dele, mas o Grécia toma uma pílula que ajuda ele a ficar um pouco mais forte, mas depois de ser oprimido, ele consegue escapar. A Alpha diz às garotas para não perseguir ele, porque o Shadow estava atrás dele. A razão pela qual eles se separaram é que em outro lugar o Shadow estava perdido e é incapaz de encontrar as garotas. Ele decidiu então explorar os túneis e sem querer encontra o Grécia. Depois que ele ataca o Shadow, ele consegue se esquivar do seu ataque e depois de suar, o Shadow então confessa que o Grécia tem mais poder mágico do que a Alpha, mas não sabe como usá-lo. Ele decide dar algumas lições e bloqueia os ataques, fazendo o Grécia parecer um completo idiota. Depois, o Shadow ataca o Grécia e começa a cortá-lo, fazendo o Grécia se perguntar se ele já foi derrotado em batalha. Se recusando a desistir, o Grécia diz que não importa o quão forte ele seja, a escuridão do mundo é muito maior. O Grécia toma mais uma pílula e recebe uns buffs muito bons. Ele ataca o Shadow com todas as suas forças, mas ele consegue bloquear os seus ataques e fere fatalmente o Grécia usando um grande número de magia. Enquanto o Grécia desaparece, ele observa que era impotente contra o Shadow. No dia seguinte, a Claire volta para casa de mau humor e milagrosamente as suas feridas se curaram durante a noite. Ela parte para a academia imediatamente. Embora o Sid esteja ansioso para ir para a academia, ele tem que esperar por mais 2 anos. Alpha diz ao Sid que o culto dos diabos é uma grande organização que funciona em escala global e a única maneira de combatê-los é se separar. Então, não tem problema dele ir para a academia. Mas o Sid acredita que as meninas querem ser livres e não querem mais jogar esse jogo de luta do culto. Dessa maneira, 2 anos depois, o Sid completa 15 anos e ele se matricula na mesma academia que a sua irmã, na capital real, o reino de Midgard. Apesar de estar na academia por 7 meses, o Sid continua a viver como um personagem secundário. Ele se torna amigo do Skill e Potato, outros nobres impopulares como ele. Um dia, enquanto caminhava para a escola, os seus amigos informaram ao Sid que a sua punição por obter a pior pontuação no teste é confessar a garota mais popular da escola que gostava dela e sofrer a rejeição. Pouco tempo depois na escola, eles avistam a princesa Lexia Midgard, que rejeita a confissão de outro cara. Apesar da humilhação, o Sid estava animado com a sua confissão porque ele quer experimentar tais confissões como um personagem de fundo. Mais tarde naquele dia, ele decide se confessar a Alexia, mas ele começa a tremer e murmurar suas palavras, acreditando que fez um ótimo trabalho como personagem de fundo. Mas a Alexia aceita sua proposta, afirmando que ela estava esperando por alguém como ele, e isso surpreende o Sid. Assim, em pouco tempo, os rumores se espalham rapidamente e as pessoas começam a se perguntar quem o Sid realmente é e como ele foi capaz de ter alguém do seu lado como a Alexia. Enquanto isso, o Sid, o Scale e o Paul se perguntam por que ela aceitou e eles percebem que Alexia aceitando a proposta do Sid significava que eles também têm uma chance.
a Alexia se senta ali com eles para comer, e o Cid come toda a comida alegremente, pois ele quer que ela o abandone, porque toda a atenção tá vindo para ele, ele não queria isso. Então ela revela que ela estava estudando esgrima real e quer praticar junto com o Cid, porque ele também estava na classe. O Cid explica que ele estava nas sessões mais abaixo, mas a Alexia insiste e vai conseguir uma vaga para ele. Dessa maneira, o Cid se junta à aula e o seu conselheiro é o Shannon Griffey, o instrutor oficial de esgrima real durante o treinamento. O Cid pratica com a Alexia, mas rapidamente percebe que ela ataca muito rápido. Ele é lento e não usa magia, mas eventualmente descobre que o objetivo da prática é revisar esses golpes e contra-ataques, embora ele ache as técnicas dela ótimas, e ele acredita que é chato, mas não diz a ela. Depois do treino, a Alexia elogia o seu bom estilo de esgrima, mas também não gosta porque parece um erro. A Alexia diz ao Shannon que ela é a namorada do Cid agora, mas ele informa a ela que ainda ela é prometida a ele, mesmo que seja em segredo do público. Depois de ouvir a conversa deles, o Cid descobre a verdade e decide jogar junto até que ele desapareça e volta a ser apenas um secundário. O Cid confronta a Alexia sobre a necessidade de alguém para ajudar ela a sair do noivado com o Shannon, e ela escolheu um aristocrata de classe baixa como ele, que poderia facilmente ser manipulado. O Cid confessa que não quer mais atenção, revelando que ele não estava interessado em se envolver nos problemas dela. No entanto, Alexia afirma que ele está sendo frio com ela, e ela sabe que ele fingiu a sua confissão para ela depois que seus amigos lhe contaram tudo. Ela então o chantageia que se o corpo estudantil descobrir sobre isso, brincando com o coração de uma jovem, ele não vai ter mais paz e nem tranquilidade nessa academia. Alexia decide continuar namorando com ele até que o Shannon desista. Mas o Cid fala pra ela que ele não vai desistir tão facilmente, porque está claro pra todos que ele não vai fazer isso. Mas a Alexia afirma que ela precisa ganhar algum tempo antes que ela possa lidar com a situação. A Alexia então tira e joga uma moeda de ouro no Cid. Ele pergunta se ele parece com alguém que pode ser comprado, mas ela pega outra moeda e joga, fazendo com que ele pule e pegue a moeda com a boca. Agindo como se fosse um cachorro, o Cid observa que isso poderia de fato ajudar ele. Depois disso, o Cid continua sendo seu namorado e estava feliz que os alunos estão mais focados na Alexia tendo um namorado e não nele, o que permite que ele seja um namorado de fundo. Embora Alexia se comporte bem em público, ela constantemente fala mal do Shannon e o Cid decide não discutir com ela e apenas concorda com tudo que ela diz. O Cid vagueia sobre o mau comportamento do Shannon e Alexia afirma a ele que ela também julga as pessoas pelas falhas. Mas o Shannon não tem nada que não seja normal para um humano. A caminho de casa, Alexia diz ao Cid que ele tem o básico de esgrima e nada mais, mas ela não pode tirar os olhos dele. Confuso, o Cid tenta descobrir por que Alexia é tão diferente hoje, pois a sua esgrima é bem agressiva e desleixada. Alexia então revela a ele que sempre quis ser tão boa quanto a sua irmã, mas ela não tinha as habilidades e decidiu se tornar mais forte. Eles acabaram chamando Alexia de esgrima ordinária, mas ela afirma que é lamentável que a esgrima do Cid seja comum como a dela. No entanto, o Cid não quer deixá-la infeliz e afirma que gosta da esgrima dela. A Alexia revela que a sua irmã lhe disse a mesma coisa depois que ela sofreu uma derrota humilhante no festival de Bushin, mas ela não conseguia entender o quão patético ela estava se sentindo. Então ele revela que fica com raiva quando as pessoas desrespeitam as coisas que ele gosta. O trem para nesse momento e Alexia sai. Ela se despede do Cid, fazendo ele acreditar que esse é o fim do relacionamento indesejado deles. Mais tarde, o Poe pede desculpas ao Cid por contar tudo pra Alexia, mas se pergunta até onde ele chegou com ela enquanto eles estavam namorando. O Cid afirma que ele não fez nada com ela. Isso deixa seus amigos com muita raiva dele, pois eles teriam feito diferente. No portão da escola, o Shannon e dois outros homens param o Cid e seus amigos e eles falam que o Cid deve saber que a Alexia não voltou para seu dormitório ontem à noite. E eles estavam investigando isso como um possível sequestro. Além disso, o Cid foi a última pessoa vista com ela e agora é o primeiro suspeito deles. Depois que ele vê mais cavaleiros se aproximando, o Cid se rende, percebendo que ele estava em grandes problemas. Aqui, nós vemos a Alexia sendo mantida prisioneira por correntes mágicas. No entanto, ela se pergunta quem que estava por trás do seu sequestro. E ela pensa no possível culpado,
mas ela vê uma criatura deformada amaldiçoada pelo Lorde Demônio, e isso deixa ela bem triste. Não muito tempo depois, um cientista chega e revela que ele finalmente tem sangue real em sua posse. Ele rapidamente tira o sangue dela com uma seringa, e Alexia questiona sobre o uso que o cientista maluco estava para fazer. Ele revela que o sangue dela é o sangue do demônio, mas ele afirma que ele não sabe o que isso significa, pois ele é apenas o mensageiro enviado para extrair o sangue dela. Em outro lugar, sem as suas roupas, o Cid estava sendo espancado por dois caras e eles estavam querendo saber o paradeiro da Alexia. E mesmo que ele possa lidar com a dor física, o Cid começa a implorar pela sua vida a fim de se conformar como seu papel de personagem secundário. Enquanto isso, o médico maluco continua drenando o sangue real, enfraquecendo muito a Alexia, ao ponto de deixar ela muito próxima da morte. Mas a Alexia se recusa a desistir e ela decide provocar o médico, levando ele a atacar a criatura amaldiçoada e a alimenta depois de perceber que o seu nível de sangue está muito baixo. Na manhã seguinte, a princesa Iris convida o Shannon para o seu escritório e o elogia por seus esforços para encontrar a Alexia. Ela o lembra que a sua maior prioridade é o resgate da Alexia e questiona se o Cid é capaz de prender a sua irmã pela sua falta de habilidade. Ela instrui o Shannon a libertar ele, mas mantém ele sob vigilância, pois ele ainda é um suspeito. Devastada sobre o sequestro da sua irmã, a Iris revela que ela estava muito impotente para poder salvar a sua irmã, pois o conselho acredita que ela pode ser o próximo alvo, mas ela pede ao Shannon para ajudar ela a manter a ordem na academia. Enquanto eles conversam, a Claire faz o maior barraco na escola para que eles libertem o seu irmão. Depois que a reunião foi feita, a Iris pensa na Alexia. Ela atualmente estava em um estado terrível de saúde porque o médico continua drenando seu sangue para fazer experimentos malignos. Mais tarde naquele dia, o Cid é libertado da prisão e jogado nas ruas sem roupas. No trem, o Cid pensa em curar as suas feridas, mas ele acredita que isso não seria uma coisa muito boa para um personagem secundário fazer. Ele estava envolvido nas suas próprias ilusões e estava tentando desempenhar bem o seu papel. Em casa, a Alpha foi ver ele e revela que já faz um bom tempo que eles não se viam. O Cid pergunta por que a Alpha estava ali, e a Alpha revela que ela voltou depois de receber uma ligação, e ela informa que eles estavam muito próximos para encontrar o culto, e a influência da organização está crescendo a cada dia. Embora eles ainda estejam mais fracos que o culto, a Alpha fala ao Cid que o culto é responsável pelo sequestro da princesa Alexia e a Ordem dos Cavaleiros o culpará pelo crime enquanto eles estão trabalhando para o culto. O Cid descobriu que a Alexia ainda estava viva, pois eles precisavam do seu sangue real por causa da sua alta concentração de sangue de herói. Mas ela não vai ficar por muito tempo. A Alpha informou que a organização vai ajudar ele a resolver esse caso e o repreende por não confiar neles o suficiente. A Alpha aconselha ele a ficar quieto, mas antes de sair, ela pergunta se ele quer que os soldados sejam mortos. Mas ele diz que eles só fizeram o seu trabalho e merecem uma recompensa. Ela não fica muito feliz com a sua decisão. Mais tarde naquela noite, o Cid se encontra com a Delta, que informa ele que eles foram capazes de mobilizar 114 membros para a batalha. Isso foi chocante porque a organização cresceu demais. A Delta revela que o plano é lançar ataques simultâneos em todos os esconderijos da seita do culto dos diabos, espalhados pela cidade. Enquanto eles procuram pela Alexia ao mesmo tempo e a trazem para casa, ela informa que a Gama estará encarregada da missão enquanto a Alpha estará liderando as tropas para a batalha. No entanto, o Cid anula o seu plano, afirmando que o mundo sentirá sua presença. Lá fora, o Cid encontra os dois soldados que torturaram ele e ele os mata brutalmente depois de mutilar os seus corpos, enquanto a Delta escreve as suas façanhas. O cientista louco vai testar a sua arma, mesmo sendo apenas um protótipo, e ele injeta na criatura amaldiçoada o sangue da Alexia. A criatura ganha um tremendo poder, e ela mata o cientista com a sua lâmina e quebra as correntes da Alexia. Sendo capaz de controlar o seu poder, a criatura corre pelas ruas, fazendo com que as pessoas fujam com medo. Enquanto isso, a Alexia vai para a saída, mas ela é confrontada pelo Shannon, que revela que ele é o responsável pelo seu sequestro e o médico trabalhava para ele. O Shannon fala que ele ainda preferiu o sangue da Iris, pois ela é muito mais forte, mas ele teve que se contentar com ela mesmo. Isso enfurece a Alexia e os dois entram em uma batalha, mas ele zomba dela. Isso faz ela usar a sua técnica final, mas ele a derrota com facilidade e a derruba no chão. Ela é muito fraquinha. Ele zomba dela por ser fraca, e ele decide sequestrar ela mais uma vez. Só que dessa vez,
o Cid chega bem a tempo de surpreender a Alexia e ele se prepara para lutar contra o Shannon e revela sua verdadeira identidade como uma sombra que se esconde na escuridão. Quando o Shannon vê o Cid se aproximando dele disfarçado, ele imediatamente o reconhece como a pessoa que está causando problemas na cidade. Naquele exato instante em que o Cid revela sua verdadeira identidade, ele diz que é ele quem espreita na escuridão para caçar outras sombras. No momento em que ele escuta seu nome, a expressão da princesa Alexia muda rapidamente e ela fica bem surpresa. Durante esse tempo, o Shannon não parece responder de forma alguma a essa introdução. O Cid é ridicularizado porque ele era responsável apenas por eliminar os fios pendurados do culto. O Cid ameniza seus medos, garantindo a ele que o resultado da sua caçada permanecerá o mesmo, e não importa quantas vezes eles continuem. O Shannon lança um desafio para ele, alegando que o principal membro do culto está atualmente parado na frente dele. Nesse momento, o Shannon lançou um ataque bem violento contra ele, enquanto ele o ataca e, surpreendentemente, ele não atingiu o Cid, que já havia saído do caminho, e agora estava parado na frente da princesa Alexia, e ela fica bem surpresa com isso. Por outro lado, os cavaleiros estão tendo dificuldades em proteger os cidadãos do monstro enorme e letal que conseguiu escapar da instalação. Eles disparam vários tiros no monstro, mas parece que seus esforços são em vão, porque o monstro os tira do caminho com muita facilidade, fazendo eles voarem muito alto. Como resultado, eles lançaram outro ataque contra a fera, e dessa vez executando um corte triplo que corta o monstro em 3 lugares. Mas acontece uma reviravolta completamente inesperada. O monstro é capaz de se curar. Assim que eles percebem que a criatura que eles estão enfrentando não é um monstro típico, eles recebem ordens para reunir todas as unidades que estão próximas e lutar com tudo que eles têm. Além disso, os cidadãos foram evacuados e os cavaleiros receberam ordens de causar danos à estrutura, como uma grande tentativa de derrotar o monstro. Nesse momento, a Iris chegou ao local e ela não perdeu tempo, ela saiu cortando o monstro em preparação para a inevitável conclusão da batalha. Mas nessa hora, o monstro é capaz de se recompor e fica de pé. Assim que os cavaleiros olham isso, eles ficam surpresos com o fato de que o monstro ainda é capaz de continuar o seu ataque. Apesar da princesa Iris ter cortado ele todo, ele continua de pé. Como resultado de ver isso, a Iris fica completamente furiosa e corta um dos seus braços com a sua espada. Mas isso não foi como ela esperava, porque quase imediatamente ele fez outro braço crescer. Ela não fica assustada porque ela não acredita que de fato está em algum tipo de perigo aqui. Ela fica muito brava e vai pra cima dele mais uma vez para se livrar desse monstro para sempre. Ela acredita que ela vai precisar desmembrar completamente a criatura e também quer causar muito sofrimento ao monstro. Mas nessa hora, a Alpha chega para detê-la. A Iris estava bem curiosa para saber quem é essa mulher, e ela responde na hora, dizendo que o seu nome é Alpha e ela realiza um ataque poderoso que faz com que o monstro se transforme em uma criatura semelhante a um humano. Surpreendentemente, quando ela se aproxima do monstro, ela demonstra compaixão por ele, enquanto a Alpha está se preparando para deixar a princesa Iris, que exige que ela volte agora. No entanto, uma vez que a Alpha completou o seu trabalho que ela veio fazer, ela instruiu a princesa a se comportar como um membro apropriado e aproveitar a performance que a Alpha acabou de dar. Ela falou para a princesa que ela é do Garden Shadown e aconselha a princesa a manter distância deles exatamente no momento em que ela simplesmente desaparece. A princesa ficou especulando sobre a natureza dos Garden Shadown e uma explosão acontece bem quando ela está tentando descobrir o que está acontecendo. Isso tudo leva a pensar na sua irmã, que não apareceu. Ela fica se perguntando onde essa menina foi parar. Enquanto isso, o Cid e o Shannon ainda estão lutando muito na frente da princesa Alexia. Apesar do fato de estarem sendo cercados pelos destroços do conflito anterior, o Shannon começa a entender por que os outros membros do culto subestimaram o Cid, o que levou à vitória do Cid contra eles. O Shannon lançou um feitiço que ele chama de poder, em um esforço para demonstrar o quão poderoso ele realmente é. Ele se referiu a esse feitiço como o poder de um futuro rei. No entanto, suas tentativas de ferir o Cid continuam sendo irrelevantes, porque o Cid facilmente é capaz de se livrar dos seus ataques. A luta ficou bem mais difícil para ele. Depois de testemunhar isso, a princesa Alexia tem uma nova admiração pelo formidável poder que o Cid possui, apesar do fato dela ainda não saber que ele é de fato o Cid, a pessoa que ela tomou como seu namorado falso. O Cid, por outro lado, zomba do Shannon, apontando que sua habilidade aparentemente não é muito avançada como a de um lutador. Isso o deixa muito furioso e ele corre em direção ao Cid, que apesar dos seus melhores esforços, continua evitando seus ataques.
A princesa Alexia fica bem impressionada com as suas habilidades extraordinárias. No entanto, ela fica surpresa ao descobrir que sua esgrima não é melhor do que a média. Ela faz uma comparação entre o estilo de espada que foi utilizado por ela mesma e ela se lembra de como sempre foi ridicularizada pelas pessoas por não conseguir atingir o padrão da sua irmã. Naquele instante, ela percebeu repentinamente que o Cid é a única pessoa que possui um estilo de esgrima comparável. O Cid continua sua batalha contra o Shinon, que já havia atingido seu ponto de ruptura no conflito. O Shinon estava curioso para descobrir a verdade sobre a identidade do Cid, e ele desafia ele a confessar isso, porque ele percebe que o Cid possui um grande poder. Nesse ponto, o Cid reafirma que eles são as Sombras, um grupo com o objetivo principal de rastrear e prender pessoas. O Shinon decidiu tomar algumas das suas drogas, que vão lhe dar uma capacidade de aumentar muito a sua força. E esse era um último esforço para tentar fazer alguma coisa. Ele passa por uma mudança por conta das drogas, e ele se transforma em um guerreiro muito feroz, que se refere a si mesmo como o terceiro despertar. Ele consegue exercer o máximo de poder que ele possui e não vai deixar ele escapar das suas mãos. Depois de todos os esforços, o Shinon fica pensando em si mesmo como um deus. Mas o Cid não gosta nem um pouco dessa soberba toda que ele estava fazendo e ataca o Shinon com muitos golpes violentos. O Cid conta a ele a história sobre como ele tentou se proteger de ser atingido por uma arma nuclear. E nessa hora, ele virou a própria arma nuclear. Ele se diz um ser atômico e vaporiza o Shinon. A princesa Iris percebe quando a explosão acontece, então na esperança de encontrar a sua irmã, ela não perde tempo e sai correndo naquela direção na hora. A princesa Alexia, por outro lado, não mostrou sinais de ter sofrido algum dano com tudo isso. A princesa Iris finalmente encontrou a sua irmã. Ela fica muito animada e corre para abraçá-la. E no dia seguinte, a princesa Alexia retornou à sua rotina normal, voltando para a escola como fazia todos os dias. Ela estava com o Cid, que assumiu a sua antiga identidade como estudante. Ela passa a descrever as suas lutas para o Cid, que não parece muito interessado nisso. Naquele exato momento, ela mostra o seu agradecimento a ele pelo elogio que ele havia feito para ela e a sua técnica de esgrima, expressando sua gratidão. Ela ameniza os seus medos, assegurando a ele que ela reconciliou seus sentimentos em relação a ela. Ela aprecia muito isso, então a princesa Alexia implora ao Cid para continuar fingindo estar em um relacionamento com ela por mais um tempo antes dele ir embora. O Cid recusa sua oferta, e isso a faz sorrir de uma maneira estranha. Ao mesmo tempo, os membros da Shadow Garden relatam para o Lorde, o líder da organização, e cumprimenta ele pelas muitas conquistas que ele alcançou. Eles estão esperando sob a suposição de que um dia todos os seus oponentes serão derrotados. Eles estão preocupados com uma série de coisas, principalmente os golpes que vêm acontecendo. Mas de uma coisa eles têm certeza: no final, eles que vão ser responsabilizados. Enquanto isso, a princesa Iris ganhou conhecimento sobre os Diablos no Garden Shadow, e como resultado, ela tem motivo para acreditar que algo sinistro está acontecendo. Ela tem a impressão de que existe algum tipo de ligação entre eles. Como consequência disso, ela chega à conclusão de que uma nova equipe de pesquisa deve ser estabelecida e que o Glee e o Marco devem assumir o comando. Ao mesmo tempo, na escola, há uma garota que estava vagando com uma pilha de livros nas mãos. O Cid involuntariamente entra no seu caminho, o que resulta nela derrubando tudo. Ele estendeu a sua mão para ela na tentativa de ajudar ela a se levantar, mas ela não responde e parece sem palavras com a presença do Cid.